Tá bom, perfeito. E aí, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Vamos esperar a galera entrar. Boa, excelente. Olá, time! Bom dia para todo mundo. Estamos muito felizes de estar aqui na nossa primeira live da IASBEC, nosso primeiro webinar da IASBEC. Hoje não poderíamos começar diferente senão falando sobre Heavy Ops, falando sobre a nossa metodologia. E estou muito feliz. Queria dar as boas-vindas para o nosso CEO, fundador, Ícaro. Obrigado, Fala, Ícaro. pessoal, bom dia. Bom dia, Zingão, bom dia, pessoal. Prazerzaço estar aqui com vocês, tá? E vai ser muito bom compartilhar muito conteúdo bom que a gente separou aqui, tá? Tô muito ansioso e tô muito animado. Eu também estou bastante animado. E eu queria muito perguntar para o pessoal se o som tá bom. Vocês podem mandar aqui no chatzinho, a gente está olhando. Se vocês acharem que o som precisa de alguma melhoria, se a tela estiver travando, estamos aqui de olho, por favor, mandem os seus comentários. E sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu acho que primeiro, Ícaro, se apresenta, fala um pouquinho para a gente de como você chegou nessa metodologia de estruturação de receita, de operações de receita nas empresas, e um pouquinho da sua história também. Boa, excelente, pessoal. Vamos lá, vai ser muito bom compartilhar isso. Bom, pessoal, eu já empreendo aproximadamente há uns 12 anos, tá? Comecei minha jornada profissional como consultor dentro de uma consultoria que implementava RP, né, o programa SAP. Ao longo dessa jornada, né, trabalhando dentro dessa consultoria, eu aprendi muito técnicas de gestão, implementação de sistema. Eu vim de uma área muito técnica, né? Então, desde o princípio, eu já acostumei a vivenciar, né, o que é uma venda complexa, o que é um projeto grande, o que é um projeto complexo que envolve várias áreas. Com, né, a sequência, né, da minha jornada profissional, eu decidi empreender. E quando eu decidi empreender, né, junto com o meu sócio na época, nós abrimos uma agência de marketing. E eu, nessa época, eu tinha pouquíssima experiência em marketing, vendas e tudo mais. Meu background sempre foi tecnologia e processos. E nessa jornada a gente achei muito curioso, porque eu entrei basicamente numa área nova e eu vi muita oportunidade de melhoria. Quando a gente parava para olhar para a área de marketing, parava para olhar para a área de vendas. Na época, né, nem existia sucesso do cliente direito, mas quando a gente olhava para as áreas, a gente via nitidamente que cada área tinha sua própria gestão, ou cada área não tinha sua própria gestão, né? Então, nesse formato, eu comecei a enxergar várias áreas, vários processos similares, e ao longo da jornada, também, né, liderando outras empresas, trabalhando também em empresas como a Atlassian, né, trabalhei no projeto do Trello, no GoToMarket aqui no Brasil. Então, foi muito interessante de ver diversas empresas, tanto nacionais quanto internacionais também, com essa necessidade, né, de interlocução entre as áreas. Então, vindo com um background de tecnologia e processos e caminhando dentro do segmento do setor comercial, eu comecei a entender e ver as empresas que têm um resultado fora da curva, as empresas que batem meta, né, têm esse hábito de bater meta. Qual que é a principal característica? Basicamente o que? Uma sincronização entre a estratégia, entre os processos e entre as pessoas que fazem parte. Isso me deixou muito curioso, né? Eu falei, olha, como que será que faz isso? Né? Será que existe uma metodologia que promove esse resultado? Será que é uma questão de cultura do fundador de uma empresa? Será que é uma questão de cultura do líder comercial? O que é isso? Foi com essa indagação e foi com esse questionamento que eu comecei a levantar e comecei a estudar o que era isso no mercado. Foi basicamente, né, que lá fora, né, especificamente na América do Norte, se falava muito sobre esse nome, né, que a gente colocou aqui para vocês, que é RevOps ou Revenue Operations, operações de receita, tá?
Então, né, estudando e trabalhando e aplicando essa metodologia, hoje a gente consegue trazer aqui com muita tranquilidade, muita clareza, o que foi essa minha curiosidade que eu tive e o que essa metodologia, né, que permite às empresas aí abaterem meta, fazerem um processo comercial fluido e assim por diante. Enfim, posso falar por horas disso aqui, mas foi essa a minha jornada, tá, Zingo? Muito legal, cara. Obrigado por compartilhar. E eu queria falar para vocês, guardem as perguntas que vocês tenham. No finalzinho, a gente vai deixar um espaço para a gente conseguir tirar dúvidas de vocês. E falando um pouquinho de mim, eu cheguei aqui na Yasback, a convite do Ícaro, para ajudar em toda a parte de estruturação dessa área de receita, também chegando um pouquinho para estruturar a área de marketing. A gente tem uma squad de marketing aqui, temos também uma squad de growth hacking. A Yasback ajuda muito nesse processo 360 e o cliente está no centro. Então, depois vocês vão ver um pouquinho da nossa metodologia. Mas já vamos ao que interessa, Ícaro. Para quem não conhece o termo Heavy Ops, para quem acha que é muito complexo, como que você consegue traduzir Heavy Ops ou Revenue Operations para pessoas que são leigas nesse assunto? Excelente. Primeiro ponto, se a gente for partir para a tradução literal, é operações de receita. Só que diabos que operações de receita? Né? A gente cresceu escutando marketing, sucesso do cliente, vendas, pré-vendas, pós-venda, e aí do nada aparece uma palavrinha chamada operações de receita. O que é isso? É uma área, é uma metodologia, é um conceito, é uma filosofia? O que é isso? Né? Então essas perguntas que eu acabei de citar aqui eu recebo de vários clientes e várias empresas que a gente conversa ao longo dos nossos dias. Então, basicamente, Revenue Operations, ou operações de receita, traduzindo de forma literal, nada mais é do que o quê? É uma metodologia, ou seja, é um modelo de trabalho que pode ser utilizado tanto por startups, quanto por empresas, negócios tradicionais, como também por indústrias. Tá? Até mesmo, né, lojas virtuais, diversos canais de vendas também podem utilizar. E a tradução, né, o significado disso, ele é muito remetente à dor que essas áreas, que possuem nessas áreas. Então, por exemplo, quem aqui, né, tô vendo o chat aqui, tem bastante gente, bastante rosto conhecido, pessoas que trabalham com marketing, vendas, enfim, todas essas áreas. Existe muito conceito, né? O marketing é cobrado sobre a quantidade de leads gerado, sobre a quantidade de MQLs gerados. O vendas é cobrado, por exemplo, sobre negociações, sobre fechamento, sobre prospecção, sobre proposta comercial. Pós-venda, sobre NPS, sobre upsell, sobre cross-sell. E quando a gente começa a ver que cada área tem sua métrica e seu processo, a gente começa a ter síndrome de quê? Eu preciso gerar um resultado independente da área anterior, ou seja, vendedores que assumem a meta no peito, né, onde a meta individual fala mais alto do que a meta coletiva e começa a gerar o quê? Silos, né? Ou seja, marketing começa a cobrar vendas, vendas começa a cobrar marketing, né, e gera uma cobrança e um desafio de comunicação interno tão desafiador que o desafio fica muito mais orientado a entender a estrutura interna do que simplesmente vender, bater a meta e gerar resultado, tá? Então, basicamente, Revenue Operations vai ser um alinhamento entre processos, tá? Então, o processo e principalmente, né, como que o marketing passa um lead para vendas. E aí a gente pode discorrer, fazer um webinar só disso, né? O que é um processo de qualificação, quais são os dados necessários, o que é um lead qualificado, o que é um lead pronto para vendas, né? Só nisso que cabe um conteúdo inteiro. Então, basicamente, é o alinhamento entre esses processos para garantir, né, que todo mundo fale a mesma língua, né? Afinal, estamos dentro de um negócio, dentro de uma mesma empresa. O alinhamento entre as pessoas. Não adianta nada você ter uma metodologia linda, maravilhosa, uma estratégia de Revenue Operations, se você tem uma pessoa dentro do seu time que se acha herói de si mesmo e que vai bater a meta sozinho e que não vai respeitar outras áreas, né, ou não vai respeitar a sincronia entre o processo. E, claro, né, uma estratégia para organizar isso tudo num formato de governança mesmo de dados, né, e processos. Então, se for para traduzir nesse formato, é o alinhamento entre o todo, tá, Zingo? Perfeito, cara. E é legal até você falar sobre esse próximo conteúdo, porque a Yasback, ela era muito direcionada a go-to-market, né? O famoso GTM, estruturar o go-to-marketing dos nossos clientes, enfim. E aí, nesse meio do caminho, a gente foi evoluindo até chegar no Heavy Ops como centro das estratégias que a gente desenvolve aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho por que teve essa mudança, como é que você enxergou assim a necessidade de não focar só em GTM, mas sim usar o GTM como parte de toda essa estrutura? Excelente, excelente. Esse é um ponto, para quem não conhece, né, o Zingo trouxe uma palavra chamada GTM, tá?
GTM nada mais é o significado, significa go to market, né? Ida para o mercado. Que na tradução também, gente, nada mais é do que um planejamento estratégico para uma empresa, né, um negócio que tem um produto ou serviço independente, ela ir até o mercado, né, e conseguir vender, né, conseguir de fato entender se seu produto é aderente ou não. Quando a gente fala desse planejamento, ele significa o quê? Definir quais são os canais de vendas, definir qual que vai ser o pitch comercial, definir qual que vai ser a precificação do produto, qual que vai ser a estratégia para a geração de lead inbound, estratégia para geração de lead outbound, enfim, uma infinidade de conceitos no qual a gente vai criar um planejamento, criar uma estratégia, criar um plano para que as áreas executem esse plano. Ao longo das nossas carreiras, né, tanto minha quanto o Gabrielzinho, entre outros consultores aqui da Asbec, nós já definimos e já criamos diversos planos go-to-market. Tá? E para a gente é um prazer muito grande. Né? A gente tem conhecimento, tem ferramenta, tem estratégia, né, e tem know-how para isso. E ao longo da Yasbec, né, o começo dela foi muito orientado em operações de receita e também go-to-market. Ao longo dos anos, né, entendendo os desafios do nosso cliente, nós entendemos e vimos o quê? O planejamento estratégico que muitas vezes o cliente tem na mão, ou tinha na mão, ou que a gente criou para o nosso cliente, ele morria na praia. Porque quando era para o planejamento, né, o go-to-market ia para a execução, aonde que o problema acontecia? Na execução. Ou o time não estava preparado para executar o plano, ou os processos não estavam aderentes para a execução do plano, ou o time tinha muita dificuldade em executar o plano e simplesmente o plano não tracionava, mesmo levantando esses pontos anteriores. Então, o que a gente entendeu? De nada adianta uma estratégia maravilhosa, de nada adianta um go-to-market perfeito, se é que existe um go-to-market perfeito, né? Se a operação não conseguir executar nem 10%, nem 20% desse planejamento. Então, faz muito mais sentido ter um go-to-market conservador, onde que a operação consiga executar de 80% a 90% desse plano. Porque no final das contas, gente, quem trabalha aqui com vendas, né, e está nos acompanhando, é o final do mês que importa, é o resultado que você vai gerar que importa. Então, e vendas é prática, vendas é operação, vendas não é teoria, não é slide, tá? Então, esse é um ponto muito importante, né, que eu trago aqui, foi identificando, né, dores dos nossos próprios clientes que o desafio não estava na estratégia. A estratégia, teoricamente, poderia e pode funcionar, né, mas o ponto é, na execução dessa estratégia. Foi aí que a gente manteve o foco aí 100% na área de operações de receita. Perfeito, cara. Indo um pouquinho sobre esse lugar da dor, né? Hoje o HeavyOps ele consegue resolver algumas dores que uma área de receitas pode ter, ou uma área de marketing, vendas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim das dores mais comuns que o HeavyOps consegue desenvolver assim, para os clientes que estão perdidos nos seus times. Excelente, excelente. Tem um ponto assim que eu vou trazer um ponto que é uma dor que todo mundo passa por ela, mas que ninguém se dá conta, que é a comunicação. Ou seja, a passagem de bastão de marketing para vendas, tá? Então, quando a gente faz essa passagem de bastão, tem muitos clientes nossos que, assim, a gente tem clientes que utilizam Salesforce, clientes que utilizam HubSpot, clientes que utilizam RD mais Pipedrive, enfim, cada um com a sua stack e a sua tecnologia diferente. Mas, por exemplo, quando o marketing gera um lead dentro do RD Station, e esse mesmo cliente, essa mesma empresa utiliza, por exemplo, um Pipedrive, né, que é um outro sistema alocado, tem muitas empresas que a gente atende que chega até nós, né, com essa dor, que é o seguinte: gerei um lead. E aí o marketing inteiro comemora, né? É festa, lead gerado, claro que é um motivo muito bom, mas aí o comercial demora 3 a 4 dias para atender esse lead, porque o comercial não recebeu uma notificação, o comercial espera receber uma mensagem no WhatsApp, ou seja no Google Meets, ou no Teams, seja a plataforma de comunicação que for, tá? E aí, com isso, por si só, o trabalho gerado pelo marketing, ele morre por conta de quê? Por conta de uma comunicação, por conta de uma integração entre ferramentas, uma integração entre a comunicação. Então, esse é um principal pilar que a gente vê o quê? A gente sabe, né? Hoje em dia o mercado está competitivo e concorrido para todo mundo. Se nós gerarmos um lead hoje, e se esse lead a gente demorar 3 a 4 dias para atender ele, com certeza o seu concorrente demorou 5 minutos para falar com ele no telefone, e seu concorrente talvez já tenha vendido com ele. E quando você for conversar com o lead, não vai ter aderência comercial, não vai ter tração. Então, a comunicação é um fator muito importante e Revenue Operations bate muito nessa questão da comunicação entre as áreas, comunicação entre pessoas, comunicação entre notificações e entre sistemas também. Esse é um dos exemplos, eu posso falar vários aqui. Super, que legal. E eu acho que uma das coisas que eu percebo muito
que a gente já teve de experiência, é quando um cliente ele chega por uma dor, né, enquanto ele ainda é prospect, enquanto ele ainda é um lead, aí ele vem passando pelo processo que todo mundo aqui conhece, que é o de discovery, aí depois ele evolui para o processo de apresentação de proposta, e quando a gente consegue levar todas essas etapas junto com esse prospect, resolvendo a dor que fez ele converter, e a gente consegue, através do CRM, trazer todos esses insumos, todas essas informações dentro de um card de CRM, a gente entende que quando ele se torna cliente efetivamente, quando ele passa pelo onboarding, aí o onboarding já tem clareza de qual foi a dor que fez esse cliente chegar até aqui. Então, por exemplo, às vezes o cliente, não sei qual, enfim, dependendo do segmento que você está, mas às vezes um cliente, ele converte a partir de um artigo de blog. Então, vamos falar aqui do nosso caso. Um cliente foi lá no nosso artigo de blog, a gente vai lançar agora um artigo sobre as diferenças entre os CRMs que tem no mercado, e a gente viu que ele converteu naquele artigo sobre CRM. A gente já sabe que a dor dele é escolher uma ferramenta de CRM que atenda às necessidades dele. Então, quando ele se torna um cliente, ele faz esse onboarding, o time que está onboardando esse cliente precisa ter clareza que a dor dele foi em ferramenta de CRM, para que quando ele se tornar efetivamente um cliente, a redução de churn esteja nessa clareza das dores que esse cliente converteu, para que a gente não consiga, para que a gente não caia naquele erro que então agora ele é cliente, eu esqueço qual é a dor dele e 6 meses depois esse cara dá churn aqui. Então, fala-se muito em operações de receita das áreas de marketing, pré-vendas, vendas, mas eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho, Ícaro, do sucesso do cliente, o como é importante para reduzir churn essa ideia da dor. Excelente. Aproveitando nisso, eu vou tomar a liberdade e vou compartilhar minha tela, tá, gente? Me dá só um minutinho aqui para compartilhar a tela. E eu vou mostrar algo muito bacana aqui, né, que o Gabriel comentou, que é o seguinte, pessoal. Então, na hora que vocês estiverem vendo, por favor, vocês me avisem. Estão vendo? Foi. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, estou apresentando aqui para vocês, esse é uma plataforma que vocês já devem conhecer, né, uma plataforma chamada Miro, tá? Esse é um dos projetos que a gente tem aqui de estruturação e implementação de uma área de operações de receita, tá? Claro que não tem nenhum dado público aqui, tudo que eu estou mostrando aqui eu posso apresentar para vocês com a maior tranquilidade possível. Então, navegando dentro dessa jornada do cliente, dentro do ciclo de vida, aqui a gente fez um desenho, tá? Como vocês conseguem ver aqui em cima, quais são as áreas: marketing, pré-vendas, vendas, sucesso do cliente, logística e depois a parte de fidelização. Então, olha que interessante nessa simples jornada de mapeamento de cliente aqui, pessoal. Nós mapeamos o processo de logística. Por quê? Esse é um cliente, basicamente, nós temos um case, inclusive, publicado com eles, da Sim Fitness, do Caio. É um cliente que faz a parte de importação e vendas de equipamento de musculação, né? Atende aí as maiores redes de academia do país. Então, qual que é o conceito dele? Ele vai trazer um produto premium e vai entregar para esse cliente. E nessa entrega para esse cliente, ele já passou por marketing, já passou por vendas e vai chegar no ponto de vista de logística, tá? Na parte de entrega. Quem aqui nunca comprou há tempos, né, anos atrás, quem aqui nunca fez uma compra online e ficou ansioso para receber aquela compra? Essa ansiedade do consumidor para receber aquela compra faz parte da jornada comercial. Então é importante a gente mapear isso. Então, quando a gente entendeu esse processo junto com ele, que a parte do sucesso do cliente, que a parte da logística faz parte, né? Então, confirmar pagamento, aguardar a entrega do pedido, receber e montar os produtos, avaliar a experiência, faz parte do todo, o que a gente começa a notar aqui? Que não é só fazer a primeira venda, né? Que não é só fazer o primeiro movimento. Então, é muito mais do que isso, ou seja, é acompanhar o processo do início até o final dele, tá? E aproveitando, né, falando ainda mais sobre a parte de fidelização aqui, o que é muito importante que o Gabriel comentou é sobre a necessidade que a gente tem, que os nossos clientes, né, que todos que trabalham nessa área têm, que é basicamente o quê? É entender a possibilidade de você, enquanto cliente, enquanto gestor comercial, enquanto vendedor, ou até mesmo, né, enquanto CS, né, área de sucesso do cliente, você ter a capacidade de você ver o seu cliente como um todo.
o que ele comprou, qual que foi a experiência dele, quanto tempo que ele está em negociação e assim por diante. Eu vou mudar até minha tela aqui, como vocês podem ver. Aqui, claramente, eu estou abrindo o nosso próprio CRM, tá? Então, esse aqui é o CRM que a gente utiliza, é a HubSpot. Aqui, para não expor dado, né, de nenhum cliente, de uma negociação vigente, eu estou trazendo o nome aqui do Gabriel Zingo, tá? E nesse nome aqui do Gabriel Zingo, eu consigo ver o quê? Consigo ver a visão, né? De quem que é o proprietário do contrato, qual que é o e-mail, qual que é o telefone, qual que é a data de aniversário, né, desse meu cliente, desse meu prospect. Eu consigo ver que ontem ele recebeu esse e-mail, né, de comunicação, que eu tenho certeza que alguns de vocês receberam, que ele abriu esse e-mail algumas vezes. Eu consigo ver todos os arquivos que eu já gerei, né, e já conversei com ele ao longo da jornada. Eu consigo ver se ele tem um negócio vigente, de qual empresa que ele faz parte, quais são os contatos, quais são os orçamentos, ou seja, eu consigo ver todo o ciclo da jornada com ele a partir de quê? Uma integração, a partir de uma unificação de dados, tá? Perfeito. É muito interessante porque, né, nesse caso, a gente falando sobre HubSpot, a gente consegue, inclusive, ter essa ideia de quais foram os conteúdos do blog que esse cliente consumiu ao longo desse período. A gente consegue, inclusive, utilizar essas dores que esse cliente tem para fazer novas publicações de blog, ajudar muito no SEO. Então, de novo, né, quando a gente fala de nós somos direcionados por dados, esse é uma ideia clara do quanto que as estratégias de marketing de conteúdo também podem estar muito atreladas a esse histórico de navegação, esse histórico de lead desse cliente, né? Então, acho que o Hub ajuda muito nesse processo. Muito. E esse é um ponto aqui que ajuda muito, né? A gente sente a diferença, né? Quando uma empresa trabalha com vários sistemas, qual que é a dor do pós-venda? Qual que é a dor do sucesso do cliente? O que vendas negociou lá no começo? E aí Sim, ela não sabe, às vezes o vendedor não está mais na empresa. O que ela tem que fazer? Ela tem que buscar uma proposta comercial dentro do Google Drive, dentro do OneDrive, ela tem que recorrer ao jurídico para analisar o contrato do cliente. E nisso, pessoal, a gente está falando que perdeu uma semana. A gente está falando de um esforço recorrente. Então, quando a gente tem tudo organizado, a empresa ganha e ganha muito. E perfeito. até nesse ponto de visualização, o que é muito bacana, né, algo que a gente utiliza bastante aqui, eu até vou tomar a liberdade e vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte, tá? Essa é uma das funções, né, que também a área de Revenue Operations, né, e as ferramentas, né, que utilizam essa metodologia, elas ajudam, é o seguinte: sempre que enviamos uma proposta comercial, aqui na Yasback, alguns clientes nossos também que utilizam essa metodologia, a gente tem a capacidade de quê? Enviar e compartilhar esse documento para que com o nosso cliente, né? E a partir do envio desse documento, eu consigo ver quantas vezes ele visitou, quantas vezes ele visitou, né, e viu a proposta comercial, quanto tempo que ele ficou na primeira página, quanto tempo que ele ficou na página de metodologia, quanto tempo que ele ficou na página de investimento. E a partir dessa análise qualitativa que eu faço do meu cliente, né, do meu prospect que eu estou negociando com ele, eu consigo nitidamente ver. E aqui dentro nós temos nossos dados, ou seja, o cliente que fica a maior parte do tempo, gasta o maior tempo dele entendendo escopo, entendendo metodologia e depois vai para a parte de precificação, normalmente esse é um cliente de 80% de chance de fechamento. Quando o cliente, a gente passa uma proposta para um cliente e o cliente direto, ele pula tudo e vai somente para a parte de preço, é um cliente que dificilmente a gente vai ganhar, porque nós não somos uma consultoria mais barata no mercado e nem queremos ser. Então, esses pontos são muito interessantes para que cada empresa, né, vai ter seu próprio argumento, vai ter sua própria estratégia para isso. Mas essa é uma funcionalidade muito bacana que a HubSpot oferece. Muito legal, Ícaro. E agora indo para a prática, né? Afinal, nosso título aqui é Heavy Ops na prática, operações de receita na prática. Qual é o tamanho de empresa que consegue desenvolver essa estruturação e como fazer, assim, quais são os primeiros passos assim para conseguir uma estruturação de Heavy Ops? Excelente. O primeiro ponto, assim, se você tiver uma empresa com pelo menos uma pessoa na área de vendas e uma pessoa na área de marketing, basicamente você já vai ter, a gente fala, né, que em qualquer relacionamento humano, né, bastam duas pessoas para que a gente possa iniciar um relacionamento, um conflito, seja o que for, né, porque são duas cabeças diferentes pensando. E dentro de uma empresa a mesma coisa.
A partir do momento que você tem uma pessoa na área de marketing, uma pessoa na área de vendas, você já começa a ter necessidade de estruturação para isso. Então, partindo do começo, partindo da prática, qual tipo de empresa e qual tamanho de empresa consegue utilizar essa tecnologia? Desde a fundação de uma empresa é aconselhado que essa empresa já comece utilizando Revenue Operations. Como? Ferramentas como HubSpot, ferramentas como Pipedrive, entre outros, mas especificamente o HubSpot, ele tem um plano gratuito e tem um plano Starter, que é um plano com a partir de $10, ou até mesmo no plano gratuito, você consegue utilizar muitas funções. Claro que, à medida que você for crescendo, né, as suas necessidades de funcionalidade elas vão aumentar e, consequentemente, o plano vai aumentar. Mas essas ferramentas dão a base para que você comece e cresça junto com elas. Tá? Então, assim, de parte prática, se você tem pelo menos um vendedor e o seu marketing e uma pessoa na parte do marketing, já sugiro que você utilize uma ferramenta como essa. Sim, e já entrando um pouquinho na parte da nossa metodologia, um dos pontos que eu trago aqui também é se você está numa empresa, se você é empresário, se você é diretor comercial, diretor de marketing, eu acho que o primeiro passo é diagnóstico, né? Você conseguir olhar para a sua empresa de fora, né? Pensa num drone assim, você sobe de drone, você olha de cima e você começa a fazer um diagnóstico como? Desenhando os processos das suas áreas. Então, desde o do processo de como esse lead vai chegar até você, seja por um conteúdo rico, seja por um webinar, seja por um artigo de blog, e olhando o diagnóstico de como esse lead ele vai passando de área em área. Então, a primeira etapa dessa nossa metodologia é você fazer um diagnóstico muito profundo. Fala um pouquinho, Ícaro, desse desenho, desse diagnóstico, como é que como é que a gente chegou nesse lugar, né? A gente estava até Excelente. falando aqui antes de como a gente foi conversando e entendendo as necessidades do cliente e, de repente, surgiu a metodologia Asbec. Não, é importante você falar isso. Esse de repente foram alguns anos, né, até a gente chegar nele, que basicamente, pessoal, quando a gente começa a trabalhar com Revenue Operations, a gente começa e é natural isso, né? Todo mundo não, né? Muitas pessoas pensam, eu não tenho um HubSpot, eu não tenho um Salesforce, então eu não posso ter uma operação de Revenue Operations. Então a gente já associa o quê? A tecnologia, o dinheiro, o desafio a essa capacidade de ter, tá? Não à toa que muitos projetos que a gente participa, as empresas já possuem essas ferramentas, só que a operação de receita não está girando. E muitas empresas que a gente já implementou lá no começo, a gente levou a tecnologia como se fosse a salvação e a empresa não girou, a empresa não funcionou. Então, baseado nesses nossos erros, nesses nossos acertos, né, o que a gente entendeu? A gente desenvolveu a nossa metodologia e é uma metodologia que vem sendo aprimorada a cada dia. E eu vou compartilhar aqui minha tela, que é uma metodologia proprietária da Asbec, mas que vocês podem tranquilamente, né, utilizar na área de vocês, na empresa de vocês e assim por diante. Essa metodologia faz o seguinte: primeiro, ela é muito baseada no Flywheel da HubSpot. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, estamos vendo. Perfeito. Ela é muito baseada na metodologia do Flywheel, tá, do HubSpot, e a gente coloca o que no centro? A gente coloca o CRM. Aqui é muito orientado ao quê? Cliente no centro da operação. Tá? Essa é a nossa filosofia, essa é a filosofia de Revenue Operations também. Então, por que a gente está colocando CRM? Porque CRM nada mais é do que a ferramenta que faz a gestão do cliente. E por isso ela fica no meio. Partindo aqui para esse primeiro círculo de dentro para fora, a gente consegue ver as áreas que podem utilizar esse CRM. Por exemplo, área de marketing, para geração de conteúdo, criação de landing page, criação de websites, gestão de anúncio, parametrização de UTM, entre vários outros tópicos. Área de vendas, área de pré-vendas, né, para ligação, WhatsApp, fluxo de cadência, prospecção, pipeline, entre vários outros aqui também. E as áreas de serviço. Aqui é um ponto que pouquíssimas empresas utilizam hoje, que é o quê? Como vocês viram, né, no exemplo que eu dei daquela empresa de importação de equipamentos de musculação, a área de logística está dentro do CRM. Por quê? Porque o processo de logística, a gente entendeu que o processo de logística faz parte do processo comercial. Então, quando a venda é fechada, é disparado um ticket para a área de logística. E a área de logística consegue avançar com esse processo interno e o vendedor consegue informar o seu cliente, consegue acompanhar esse processo. Tem muitas empresas que nós fazemos essa implantação dessa metodologia, que o financeiro, que o jurídico, que compliance, que logística, vai tudo para quê? Dentro do CRM, pois aí a gente consegue ver o todo. E, consequentemente, né, a área de sucesso do cliente.
Tendo em vista essas áreas, o que a gente começa o nosso processo, né, a nossa metodologia? Primeiro ponto, com diagnóstico. O diagnóstico, basicamente, a gente vai entender quais são as principais dores dos nossos clientes, tá? O que eles fazem, o que eles ainda não fazem, o que está doendo, né? Se é comunicação, se é processo, se é pessoa, se é tudo, enfim. A gente vai descer muito nesse detalhe aqui para entender qual que é o diagnóstico de fato. E para quem está aqui, né, nos escutando, qual que é a pergunta que eu faço, qual que é o aconselhamento que eu dou para vocês para que vocês consigam fazer um diagnóstico? Primeiro ponto, conversar com todo mundo da empresa. E quando eu falo todo mundo, é realmente todo mundo. Do presidente ao SDR, do presidente à pessoa que está na operação e logística, do representante que está no campo. A gente faz um trabalho de conversar com todo mundo, tá? Segundo ponto diagnóstico é o quê? O trabalho de análise de dados. Então, assim, se o se o SDR, né, se alguma pessoa do time de Inside Sales falou que tem dificuldade para fazer ligação, eu vou querer ver isso na prática. Eu vou pedir, me mostra na prática, compartilha a sua tela, ou deixa eu sentar do seu lado, faz o processo do meu lado. Eu quero ver como que você está fazendo. Porque a percepção individual, ela é muito diferente na prática, né? E acompanhar esse processo na prática, que é onde a venda ocorre de fato, faz toda a diferença. E depois disso, uma análise ferramental, né? Ter o um entendimento, vocês entrarem dentro da ferramenta, verificar se os relatórios, se os números estão batendo, enfim, aí dá para fazer muita coisa, né? Você ter um entendimento. Então, basicamente, a diferença entre a necessidade, né, e a realidade do que está acontecendo. Com isso, a gente já tem um diagnóstico para saber, será que essa empresa já está apta e pronta para a gente fazer uma implantação de um CRM? Tem muita empresa, inclusive a gente fechou uma na semana passada, que é uma empresa excelente, que é nosso cliente hoje, que já tem todos os processos estruturados. E nós entendemos que sim, faz todo o sentido do mundo essa empresa começar com CRM. Tem empresas que não têm um processo estruturado. Então, quando eu chego numa empresa que eu começo a entender qual é o processo comercial e eu vejo que não existe um processo, não existe um padrão, não existe um desenho, né, não existe um conceito bem definido, eu não posso, e é irresponsável, né, da minha parte, da nossa parte da IASBEC, oferecer um CRM para essa empresa. Primeiro eu preciso que essa empresa tenha um processo estruturado. E para isso eu preciso estruturar esse processo. Porque o CRM ele só vai receber processos estruturados. Então, quando você contratar um CRM, ele vai pedir para você configurar o seu processo dentro dele. Caso você não tenha processo, você vai continuar pagando a mensalidade do CRM enquanto você está criando o processo. Então, essa cadência tem que ser muito bem estruturada. Depois a gente parte para frente de capacitação, ou seja, tem um processo, tem uma ferramenta, eu preciso treinar o meu time, tá? Eu preciso capacitar o meu time para isso. Porque se eu investir em processo, investir em ferramenta, as pessoas precisam estar aderentes nesse método, aderente nessa ferramenta. E com isso a gente parte para frente de aceleração e gestão, que nada mais é do que os pontos de sustentação. Né? Ou seja, eu estou sustentando a operação, né, de CRM dentro de uma empresa a partir de especialistas, técnicos, desenvolvedores e assim por diante. Então, esse é um pouco, né, da nossa metodologia, falando aqui rapidinho para vocês, e para cada frente dessa existe vários slides sobre isso. Muito legal, Ícaro. E eu acho que falar sobre essa parte depois da capacitação, que é a aceleração e a gestão, também acho que a parte de aceleração e gestão também pode ser parte de uma outra live, mas, sobretudo, a gente entender que quando a gente consegue mapear esse processo, né, a gente consegue ter visibilidade dele e ao longo do tempo a gente vai entendendo que existem desafios em cada processo. Quando a gente tem isso mapeado, a gente sabe exatamente olhar o processo e saber aonde está o desafio. Quando você não tem isso mapeado, você fica se debatendo ali para tentar entender qual que é a etapa de todo o seu processo que está com gap. Então, o desenho é muito importante. E quando a gente fala de aceleração e gestão, a gente está falando da melhoria desse processo. E eu acho que essa melhoria de processo ela é infinita, né? Porque conforme a empresa vai crescendo, os processos precisam crescer junto com o crescimento da empresa. Porque tudo que você vai desenvolvendo, ele é cíclico, né? Ele vai evoluindo. Então, é importante a gente olhar também para essa gestão contínua. E a melhoria do processo, ela acontece, inclusive, no CRM, né, Ícaro?
Acontece, acontece. Ela é prática, né? Então, no meio é muito interessante, né? E esse é um desafio aqui, compartilhando com todos. Quando a gente vai finalizar uma implantação do CRM, a gente percebe que o processo já se renovou. Porque ao longo que a gente executa o processo, a gente aprende com ele. E se a gente aprende com ele, a gente tem capacidade de melhorá-lo, né? E quando isso acontece, recorrentemente, né, o nosso time técnico recebe uma chamada falando, olha, eu quero mudar esse processo, eu quero melhorar esse processo. Isso Uhum. é muito importante, porque o processo ele é vivo, né? Uma empresa muda preço, muda serviço, muda nome, muda estratégia, e o CRM ele tem que estar aderente aos processos. E tem um ponto que é muito relevante, né? O que a gente enxerga aqui, que a gente faz a gestão de várias empresas nessa frente de gestão e aceleração, que é o quê? Vendedor tem que vender. Sucesso do cliente tem que encantar o cliente. Marketing tem que fazer branding, performance, geração de leads, né? E o trabalho de CRM, ele é muito importante, mas ele também é muito moroso, é muito técnico, né? Então, o nosso trabalho, de maneira nenhuma, é tirar o papel de RevOps internos dentro das empresas. É justamente oferecer mais um braço, oferecer mais um ou vários braços, né? Cabeça, para que a gente consiga trabalhar em conjunto. Enquanto a empresa está preocupada em crescer, vender, bater meta, atingir o seu propósito no mercado, nós estamos preocupados com o quê? Garantir que a empresa tenha o melhor CRM possível, a melhor operação possível. Então é nisso que a gente faz, é nisso que a gente trabalha. Muito bom, cara. E um outro ponto é que a gente sabe que existem muitas resistências nas áreas, né? Porque, enfim, tá todo mundo vivendo ali num conforto e a gente sabe que mudar, evoluir dói. Como é que você sugere que esse influenciador que está aqui nos assistindo defenda a estruturação de uma área de operações de receita nas empresas, assim? Por onde começa? Como é que essa pessoa consegue levantar essa bandeira? Excelente. O primeiro ponto é o seguinte: depende muito do nível do influenciador. Então, por exemplo, se você está aqui assistindo a gente, você fica na parte tático, operacional e tático, a quantidade de trabalho manual que você tem no dia a dia, ela diz muito. Tá? Então, por exemplo, todo cliente que chega, eu tenho que demorar 10 minutos para fazer um cadastro no CRM. Eu demoro 5 horas para desenvolver uma proposta comercial. Eu preciso receber um lead que o marketing me passa por e-mail e pegar esse mesmo e-mail e escrever um diagnóstico dentro do CRM. Você começa a ver o quê? Que você gasta metade do seu dia só em tarefa operacional. Você percebe que você gasta grande parte muito mais preocupado em fazer um trabalho burocrático e vamos colocar de back-office assim, do que de fato vender, do que de fato encantar o cliente. Ou seja, metade do seu tempo, metade do dinheiro que a empresa investe em você, ela vai o quê? Para trabalhos manuais. E claro que existe trabalho manual, tá, pessoal? Tá tudo bem assim quanto a isso. Mas que o trabalho manual e o trabalho operacional, se identificado que ele pode ser automatizado, que a inteligência artificial pode fazer esse trabalho por você, ou pode te ajudar nesse trabalho, é muito bem-vindo. Então, essa análise, se eu tenho muito trabalho operacional e pouco resultado, é um ótimo indicativo que o RevOps pode entrar. Segundo ponto, você não consegue entender a estrutura de ponta a ponta de vendas. Então, o lead fechou uma venda. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer no onboarding do meu cliente? Como que foi a negociação anterior? Se você não tem essa visão 360 do cliente, também é muito preocupante, né? Então, esse também é mais um indicativo. Terceiro indicativo, aí para pessoas, né, influenciadores que estão numa camada mais de gestão e estratégia. Você consegue saber quanto tempo o seu time de inside sales leva para atender um lead? Você consegue entender qual que é o seu custo de aquisição de um cliente? Você consegue entender se na chamada de ligação com o seu cliente, quem falou mais foi o seu time de vendas? Ou quem falou mais foi o cliente, qual que é o nível de sentimento que tá sendo aprimorado ali, qual que foi uma melhor ligação para que você consiga fazer um trabalho de sales enablement e treinar o seu time de vendas baseado no benchmark interno que você tem. Então, isso tudo compõe o quê? Uma necessidade que o RevOps pode suprir, tá? Perfeito, cara. E dados, né, Ícaro? Acho que dados é parte fundamental, porque de repente você tem duas pessoas no seu time comercial e o playbook ele é o mesmo, o tom de voz é o mesmo, a copy que você vai fazer essas abordagens é a mesma, mas de um lado um converte mais e outro não tanto. Eu acho que você tentar entender, né, a partir de dados, e o HubSpot é mestre em criar dashboards é, desses processos comerciais, Uhum. é você conseguir ter clareza o que esse fez diferente que esse poderia fazer também. Então, os dados eles são importantíssimos nesse processo como um todo. E aí, Correto.
Indo para temos algumas perguntinhas aqui, ó. Temos a perguntinha da Nathalie. Tem uma dúvida. Como a inteligência artificial pode otimizar os processos dentro do RevOps? Pô, essa pergunta é muito boa, Nathalie. Assim, dá para otimizar o processo de início ao fim. Sabe um processo que a gente faz aqui internamente e que eu utilizo bastante e que toda a minha equipe utiliza também? É o seguinte, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar na prática para você. Olha só. Peraí. Foi. Olha, existe uma ferramenta no mercado chamado... Eu abri um vídeo totalmente aleatório aqui, tá? Existe uma ferramenta no mercado chamado Fadon. Essa ferramenta aqui que eu vou, inclusive, a gente pode compartilhar com vocês depois através do e-mail, tá? Essa ferramenta nada mais é do que o quê? Uma ferramenta que ela faz a transcrição de um vídeo, de uma reunião, como vocês estão vendo aqui, tá? É uma ferramenta que, se vocês conseguem ver, que ela vai fazer todo o transcript de uma reunião, tá? Então, né, uma ferramenta de inteligência artificial, e a partir dessa ferramenta, o que eu consigo fazer? Eu consigo sincronizar ela automaticamente com o meu CRM, ou seja, se eu entrar dentro do meu HubSpot aqui, essa conversa vai estar registrada em cada uma dessas pessoas, e eu consigo também, basicamente, o quê? Fazer a parte de perguntas, ou seja, participei de uma reunião, a reunião demorou 2 horas, a reunião foi confusa, eu preciso desse dado depois, o que eu consigo fazer? Basicamente, fazer uma pergunta. Qual foi o tema tratado na reunião? Então, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial que grava a ligação, eu consigo fazer algumas perguntas aqui dentro e ele me dá um resumo, bem como quem são as pessoas que participaram, quais são os próximos passos que eu preciso fazer a partir dessa reunião. Então, essa é uma ferramenta aqui que nós utilizamos e muito e que utiliza a base de inteligência artificial. Muito legal, Ícaro. E vale Esse é um dos exemplos, tem vários. Muito legal. E vale dizer também que o HubSpot, ele tem a sua própria inteligência artificial, que é o Breeze, né, que também ajuda em alguns processos. E o Faton, ele integra direto com o Hub e com outros CRMs, Ícaro? Integra. O Fatom é uma ferramenta maravilhosa. Um ponto muito positivo dessa ferramenta é que ela é gratuita. Tá? Então todos podem utilizar e ela integra de uma maneira excelente com o HubSpot. Tá? Infelizmente eu não posso mostrar outras gravações e integrações aqui, porque senão eu vou acabar expondo dados aqui que eu não consigo. Tá? Mas sugiro que vocês façam o teste. Caso vocês façam e queiram tirar alguma dúvida, a gente se mantém à disposição aqui. Tá? Boa. Mais uma Tem pergunta. mais uma. Mas antes disso, desculpa, Zingo, tem mais uma ferramenta que está sendo muito utilizada no mercado, que estamos começando a utilizar aqui, que é a ferramenta chamada Elephant. É uma ferramenta brasileira de inteligência artificial que basicamente ela vai fazer o quê? Ela vai capturar todos os dados, capturar, mensurar, analisar, né, e gerar insights de quê? Ligações, conversa de WhatsApp, videoconferência, seja em Meet, seja em Zoom, seja em qualquer ferramenta que você vai fazer, tá? E é uma ferramenta que consegue trazer para você análise quantitativa, análise qualitativa, análise sentimental, análise comportamental, tudo isso enxergando, né, e fazendo a leitura de uma videoconferência que a gente pode estar fazendo. Uma ferramenta também que vem crescendo muito no mercado, a gente está escutando falar super bem e alguns dos nossos clientes utilizam essa ferramenta também. Sensacional. Inclusive o Arthur aqui, ó, ele veio falar que antes de entrar na nossa live, ele estava justamente trabalhando na automação das ferramentas de comunicação. Então a gente vê que os times estão todos aí a todo vapor implementando essas estratégias de automação e de integração, né? Que legal, Arthur. E tem uma outra pergunta, aqui, ó, Duda. Quais são os primeiros sinais de melhora depois que uma metodologia de RevOps é implementada? Eu já falo aqui que, em primeiro lugar, é a comunicação do time, né? Esses rituais em conjunto nos ajudam, inclusive, a discutir, por exemplo, quais são as dores de taxa de conversão e como é que a gente consegue melhorar esses argumentos de anúncios, de campanha e tal. Vou dar um exemplo de um cliente aqui. Esse cliente, ele tinha uma agência de geração de lead, e essa agência, semanalmente, mandava os relatórios lá pela planilha, e era isso, né? E a gente entrou nesse cliente justamente trazendo rituais semanais de discutir as campanhas que estavam no ar, os resultados de geração de lead, a taxa de conversão dessas campanhas, e a gente conseguiu entender diversos gaps de
estrutura de campanha, e aí eu estou falando da parte técnica mesmo, da gestão de tráfego. A gente conseguiu entender quais são os anúncios que converteram mais e por quê, e aí a gente entra muito naquele lugarzinho do growth hacking, né? Que é, de fato, criar testes com base nos dados que a gente vem desenvolvendo aí das campanhas atuais. Então, isso para mim já é um ponto, assim, o fato das equipes se conversarem e terem um ritual em conjunto já ajuda muito nesse processo de otimização de campanha, principalmente. Boa, Zingo. E tem alguns outros também, por exemplo, criação de proposta, né? Claro que depende muito do modelo de negócio, a proposta que vai ser feita. Tem clientes nossos, por exemplo, que gastavam, tinha ferramenta como, por exemplo, Canva, ou tinha ferramentas que criavam propostas em PowerPoint, que quando migraram para o CRM, a gente conseguiu automatizar o processo de proposta, ou seja, ele ficou padronizado. Com isso, nitidamente, quando o vendedor for colocar a próxima proposta, ele não vai precisar gastar 5 horas para criar uma, ele já vai ser puxado automaticamente. Claro que, né, existem processos e processos para ser implementados, existem implantações que nós demoramos 1 mês, existem implantações que nós demoramos 2 anos, né, então depende da complexidade do processo, mas nitidamente, logo nas primeiras semanas, já há nítida essa diferença. Sim. E o Bernardo Costa, obrigado, Bernardo, pela pergunta, pela presença aqui, ele perguntou aqui, ó, o primeiro contato de qualificação do lead realmente já dá para fazer via inteligência artificial hoje, mantendo a experiência de qualidade do cliente, ou é lenda urbana? A IA já pode fazer qualificação, Ícaro? Já pode fazer qualificação, tem vários clientes nossos que utilizam também. O HubSpot ele lançou recentemente uma ferramenta de atendimento, né, de qualificação dentro do WhatsApp, que é basicamente você conversar com o ChatGPT dentro do WhatsApp. O que você precisa deixar muito claro na sua estratégia é o seguinte: o que é qualificação de um lead? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para qualificar um lead? Né? O que é um lead qualificado para vendas? Se você tem isso muito bem estruturado, o que você vai precisar é treinar essa máquina, né, essa inteligência artificial, que essa inteligência artificial pode estar dentro do Facebook Messenger, pode estar dentro do Direct do Instagram, pode estar dentro do WhatsApp, e ela consegue sim fazer esse processo de qualificação, tá? Como a primeira qualificação super acontece. E eu até tomo a liberdade de compartilhar também uma ferramenta com vocês. Mais uma, tá, pessoal? Então vocês estão ganhando boas indicações de ferramenta hoje. Que é a seguinte, que é uma ferramenta chamada Treble, tá, pessoal? Ó, como vocês estão vendo aqui na minha tela, é uma ferramenta de automação de WhatsApp, de automação de chatbot, que ela integra em alguns CRMs, tá? E é uma ferramenta que ela basicamente vai fazer um workflow, né, de qualificação dentro do seu WhatsApp, né, da comunicação, e ela te permite você criar todo o fluxo de conversa automatizado, enfim, com todas as interações necessárias ali, e a partir dela você consegue fazer o quê? Toda a parte de atração, consideração, compra e assim por diante. Tem cliente nosso que, inclusive, faz a compra, né, faz a venda 100% dentro do WhatsApp, 100% de um canal de inteligência artificial. Aí depende muito do seu modelo, né, do seu serviço, do seu produto. E é isso. E uma última pergunta aqui. Camille, pode dar um conselho para uma empresa que quer começar a estruturar RevOps? Passo 0. A gente já falou um pouquinho, mas acho que agora indo mais para a prática mesmo. Boa. Fica super à vontade para entrar no nosso site, deixar o seu contato, que vai ser um prazer conversar com você. Então, essa é uma sugestão aí que você pode facilmente, né, conversar comigo, com os nossos consultores aí, que vai ser muito bom, a gente vai estar à disposição para ajudar. Mas se for para dar uma dica, né, basicamente é o quê? É começar pelo diagnóstico. É conversar com as pessoas, entrar nos sistemas e desenhar processo. E não precisa ser um processo tão complexo como eu desenhei aqui não, tá, gente? Uma caixinha liga na outra, uma ação liga na outra, já é o começo para você se questionar. O desenho de processo, quando a gente faz um desenho de processo, não é simplesmente para somente desenhar e ver o processo estruturado ali. Quando a gente faz o desenho de alguma coisa, quando a gente faz um mapa, é para questionar. Né? É a gente olhar o desenho que está na nossa cabeça e olhar na nossa frente e falar, olha, aqui dá para melhorar. Só o fato de você fazer o desenho, você já vai ter insights sobre a sua própria estrutura. Sim, e muito legal, e eu também queria trazer uma dica que garanta que todas as áreas da sua empresa, que todas as pessoas, os líderes, os liderados ali do time, tenham clareza de qual que são as metas principais da empresa que você está trabalhando, que todo mundo tem isso na cabeça e que todo mundo trabalha dia a dia para atingir esse lugar.
que é o que a gente chama dos OKRs, né? Então, a companhia, ela tem um OKR, ou seja, ela tem uma métrica norte, um objetivo norte, que pode ser mais do que um, e as áreas têm os KRs, né, que são os Key Results, que fazem com que esses times cheguem no OKR. Então, você ter clareza nessa métrica norte e desses pequenos passos que vão levar até a resolução dessa meta, também é essencial. Todos têm que falar sobre isso o tempo todo, tá? E o Arthur trouxe um comentário aqui, ele falou, eu diria que as implementações não param, tem que estar sempre trabalhando em cima do que a inteligência artificial entrega e gera, e para fazer as devidas correções de rota. Exatamente, Arthur. E outra que toda hora tem ferramenta nova, como o Ícaro está mostrando. Todo dia aparece uma ferramenta nova. É isso. Boa. E o problema, assim, o ponto positivo das ferramentas é que tem muitas ferramentas novas. O ponto negativo é que também tem muitas ferramentas novas, né? Então, a gente também, na nossa experiência aqui, a gente conversa com várias empresas que falam, olha, eu já testei 300 ferramentas e uma funciona para mim. Cara, será que o problema é ferramenta? Difícil, né? Então, assim, é muito bom balancear esse jogo, tá, gente? Uma dica, né, prática que eu trago aqui para vocês também. Muito bom. E tem mais uma última pergunta aqui, que a gente já falou de 2 cases, mas se a gente consegue compartilhar mais um case de sucesso, onde a gente estruturou a HeavyOps e essa empresa conseguiu ver melhor ali. Excelente, Zingo. Só para, cortou aqui bem na hora, seria para a gente falar um case de uma empresa que estruturou o RevOps. Isso, a gente falou de alguns, né? A gente falou do cliente, claro, dos leads, a gente falou da Sim Fitness, mas acho que a pessoa quer um case mais claro sobre HeavyOps em si. Excelente. Então, eu vou pedir depois, Zingo, para a gente compartilhar com todos que estão assistindo aqui com a gente, o case da Piuí, tá? Piuí foi uma empresa no qual a gente atendeu, né, durante 2 anos, fizemos uma implantação, né, de um processo de CRM, uma empresa muito conhecida no setor de saúde, né, uma empresa hiperqualificada, com excelentes profissionais, que utilizavam um CRM chamado Salesforce, e nós fizemos a migração, né, desse processo e também do sistema para HubSpot, e que, inclusive, né, esse case de sucesso está publicado em nosso blog, como também no site oficial da HubSpot, que vocês podem acompanhar. Já falando brevemente para vocês, em menos de 6 meses, com essa adaptação do processo, nós conseguimos otimizar em 40% o nível de eficiência operacional entre as áreas vendas, marketing e as áreas técnicas que fazem a elaboração da proposta, estudos e tudo mais. Como que a gente fez isso? Como que a gente identificou? Basicamente, a gente acompanhou a rotina do vendedor. A gente viu que a figura do vendedor, 60% do tema do processo dele era fazendo comunicação com a área técnica, e isso estava oculto. E aí, quando o cliente queria saber, né, como que estava o status da negociação dele, o vendedor tinha que fazer constantemente essa comunicação. E as pessoas dormem. Né? Existe final de semana, existem feriados. Então, com essa automação, o time ganhou 40% de eficiência operacional. Muito bom. Legal. Cara, eu acho que chegamos ao fim aqui, a galera tá mandando mensagem, o Arthur ele comentou o Bernardo, né, consegue entregar mastigado para o closer, possibilitando a redução do time de SDR. É importante sempre ficar em cima do trabalho da inteligência artificial, porque bugs acontecem, verdade. Então, assim, o fato de ter uma inteligência artificial integrada não nos onera de estar sempre em cima do processo, né, olhando e melhorando ele. Bom, excelente, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado também pelas perguntas que vocês fizeram, tá? Então, a gente está começando com essa sequência de conteúdos aqui, né? A gente quer muito continuar, e caso vocês tenham, né, alguma curiosidade, alguma dúvida, vocês podem encontrar, né, o meu nome aí através do LinkedIn, o nome do Gabriel Zingo, a nossa empresa também. Então, a gente está à disposição, e caso algum de vocês tenham necessidade, né, de fazer um diagnóstico, uma revisão, uma estruturação, ou até mesmo, né, entender qual CRM que melhor aplica para vocês, fiquem super à vontade para acessar o nosso site ou mandar uma mensagem para a gente no LinkedIn, que vai ser um prazerzaço a gente poder ajudar vocês. Com certeza. Contem com a gente, sigam a nossa newsletter, que tem muito conteúdo legal saindo, muitos conteúdos que a gente trouxeram aqui também, a gente vai levar muito em consideração as dúvidas de vocês, porque no final de contas nós somos uma consultoria, né, e o que o consultor faz é resolver ou encontrar caminhos para que vocês, clientes, prospects, consigam também encontrar soluções para os desafios. E para a gente é muito legal
sempre que chega um prospect ou sempre que entra um cliente, a gente, junto com ele, resolver as dores, encontrar caminhos. Então, muito legal poder receber também de vocês essas ideias de conteúdo aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, tamo junto. Valeu, Júnior. Um abraço, gente. Bora vender. Tchau, tchau, gente. Bora vender. Um abraço.